convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos estes sintonizados na rede social, é oportuno quando assim aqui, nessa troca de irmãos, no presbitério, o Padre Samuel está lá, cuja novena nos encontramos também, sexto dia, lá na minha paróquia, no Cajuru do Sul, na divisa ali com Itu. E nós estamos aqui, bebendo da fonte, né? Como aqui muitos ouviam aí, somos conhecidos pelas carinhas, um mais novo, outro mais velho, outro mais conservado, né? É uma alegria de estarmos aqui nessa ação litúrgica. E aproveitando o ensejo, nós estamos aí celebrando, junto ao querido irmão maior, Papa Francisco, uma igreja sinodal de comunhão, participação e missão, cuja síntese da escuta, hoje nós estivemos a apresentação pela equipe, que faz muito bem o Padre Samuel, junto com os mesmos, trazendo resposta. Portanto, nós tivemos aí, e nada mais nada menos é mostrar o texto de hoje, uma igreja que escuta, né? Na sociedade, nós falamos demais, pode ver como é barulhento as nossas ruas, começar pelos motoqueiros. Aqui eu não sei como que é, mas eu moro lá na avenida, é um absurdo. Parece que eles fazem rincha com a igreja, né? Passa ali, a hora que está na homilia, lendo, faz aquele barulho, né? Então, uma igreja que sabe escutar. Se escutar, eu me silencio. Se me silencio, eu me interiorizo, né? É o que Paulo vem colocar para nós aqui hoje. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sobre o jugo da lei. A lei que oprimia, colocava pesado, como Jesus o vai falar, né? Paulo vai trabalhar na mesma linha. Colocam pesados fardos nos ombros dos outros, mas vós não moveis nada. E Paulo vai falar da universalidade da salvação. A universalidade da salvação, isto é, todos nós buscamos a salvação, por mais pecadores. Aí ele vai falar da unidade, né? Que não é escravo nem livre, homem ou mulher,
nem judeus, nem grego. Antes tinha essas divisões. E hoje, infelizmente, em nossas comunidades, até em nossa família, sem falar do nosso governo, quantas divisões, um querendo ser melhor que o outro. Então Paulo vai falar da unidade na universalidade, nós somos universais. Então é isso que Paulo vem colocar na palavra hoje: vós todos sois filhos do Deus pela fé em Jesus Cristo, pela fé do Deus de Abraão, de Isaac, a nossa posteridade, que foi confirmado a promessa em Jesus Cristo. Então é importante nós almejarmos o que é senão essa unidade, como fala do pedagogo, o discipulado, estar à escuta, não aquele que quer ensinar. Primeiro eu tenho que escutar. O discípulo sabe escutar, o mestre da ordem, o mestre Jesus sabe somar as forças. Então Paulo vai falar aqui, na antiga lei, o pedagogo que ele era, perseguia, matava, dava ordens. Agora aqui ele deixou-se conquistar por Jesus. Então se coloca em prol da salvação de todos, a começar por ele. Por como Deus foi misericordioso para comigo, o Deus de Jesus Cristo. Então assim a nossa vida. Então buscar essa universalidade. E é o desejo de toda mãe, o bem de um governo família, governo igreja, a mãe Aparecida, governo da ordem pública, no bem comum de todos. Hoje vivemos uma sociedade, eu quero meus direitos, quero direito de família, quero direito de igreja, quero direito de família, Eu quero que mamãe e papai me dê o que eu quero, mas se colocar a serviço, ajudar-se mutuamente, não. Direito na igreja, eu quero direito à vida sacramental. E devemos, como Paulo fala, da universalidade, objetivando a salvação. Mas o direito me leva aos deveres para com a igreja. Nós não estamos por acaso aqui, temos que ter uma missão. Como foi falado lá, um dos assessores, as nossas igrejas estão sobrecarregadas de poucas mãos de obras, Os deveres quero direito da ordem pública, quero direito dos quais estão aí na eleição, mas deveres, como o nosso bispo falava esses dias, quando você for votar, guarde a sua colinha, porque nós, passou 4, 5 meses, em quem você votou? Não sei, a gente esquece. Então a colinha, você vai acompanhar o Beltrano, fulano, que mereceu o seu crédito, quer ele ganhar ou não. Então é essa universalidade para o bem comum, na família, na igreja. Então é isso, e para tanto o que impregna o evangelho de hoje aqui, Olhando, objetivando, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: feliz o ventre que trouxe e o seio que te amamentaram. Ela vai recordar lá do nascimento de Jesus, da entranha que Jesus viera, do seio virginal de Maria, a pureza de Maria, podemos dizer. Mas Jesus rebate no dizendo o quê? Jesus, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Se olharmos em olhar a palavra e colocá-la em prática, sempre nós falamos assim, diante de uma novena, de um tríduo, de um septenário, nós não podemos sair a mesma pessoa, deve me mobilizar. E aqui esse o deve,
como foi bem na introdução do início do comentário, não sejais meros ouvintes, mas praticantes da mesma, o que é o texto aqui, né? Então é importante, não basta ouvir a palavra, não basta receber o sacramento, quero o meu direito da palavra, mas o meu dever de colocar em prática a palavra de Deus, revelada, encarnada em nosso meio. E aprendamos, né, de Maria, assim que ela respondeu: eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo Deus, um Deus que não quisera ficar distante, mas assumir a nossa humanidade, o que Paulo vai trabalhar em prol da universalidade. Assumiu a nossa vida no Deus de Jesus Cristo, que morreu para não nos punir mais pela antiga lei, mas para nos salvar, Então, a palavra de Deus hoje vem, e Maria, como aí se nós olharmos, não é? Eis-me aqui a serva do Senhor. Quando eu comungo a palavra mais estreitamente, corpo, sangue e alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui a serva, o servo do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Quando eu comungo, portanto, Paulo vai falar, né? Comungar se torna um perigo. Se você comunga e não comunga na família, na igreja, está comungando a própria condenação. Então é sério, né? Então é a palavra aqui. E como fala aqui a Maria, né? Eis-me aqui a serva, como lá na bodas de Caná, o casamento com a humanidade, o relacionamento com Deus, o casamento enamorar, que fez conosco, fazei tudo o que Ele vos disser. E Maria vai caminhando, como lá, a gente vê, vai lá na cruz, e vai lá no cenáculo, pensando, os discípulos desanimados, mataram Jesus Cristo. Maria estava lá, os animando. Então, queridos irmãos, como Jesus colocou aqui, quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Se olharmos, querermos uma resposta, que prática da palavra de Deus eu devo me colocar diante da igreja? Para uma igreja sinodal, de comunhão, participação e missão. Toda a bênção que o sacerdote o dá, e toda a vida sacramental, nos impulsiona para a missão. Vai, missionário do Senhor, vai evangelizar, com ardor, Então, queridos irmãos, que essas palavras aqui de Maria, dessa mulher, que subentende-se uma discípula, não fala o nome, portanto, o elogio que se dá, deve nós dar o fato de estarmos aqui, nós estamos elogiando Maria, porque no curso da história, ela sempre, quantos de nós aqui, vem agradecer, vem louvar pelo dom da cura, por Maria fazer parte da nossa vida. Então, como essa mulher, bendito é o fruto, o seio que te amamentou. Então, que assim nós, nos louvores marianos, possamos cumprir sempre a vontade do seu Filho Jesus, como ela o pede. Nos esforcemos-nos cada vez mais, porque nem sempre somos fiéis diante de um terceiro milênio, século 21, as coisas tão rápidas na nossa vida, a rede social tão rápida, queremos um resultado de Maria, de seu Filho Jesus tão rápido, queremos um Deus aqui, agora já, do jeito que eu quero, como eu quero, mas não um Deus como aí o processo da escuta sinodal, saber escutar mais, falar menos. Diz que Deus, de um autor que tem, o corpo fala, diz que ele fala que Deus deu os 2 ouvidos para escutar mais
e falar menos. Então, que Maria nos tome pela mão nessa noite, cujo sexto dia nos encontramos. Você, querido irmão, que nos acompanha na rede social, que não indiretamente, por forças maiores, não podendo estar aqui, pela saúde, vocês estão dentro da nossa novena. Então, queridos irmãos, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, e faça nossos passos prosperar sob o olhar de Maria, que nos apresenta ao seu Filho. Como Maria fez o louvor a Deus pela vida, gostaria de convidá-los mais uma vez de repetirmos esses 2 versículos do Salmo. Então os convido, repitamos: procurai o Senhor Deus e seu poder. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Buscai constantemente a sua face. Lembrai-vos as maravilhas que ele fez. Lembrai as maravilhas que ele fez. Seus prodígios e as palavras de seus lábios. Seus prodígios e as palavras de seus lábios. Professemos a nossa fé.